Boa noite, meus queridos amigos. Um bom término de domingo para vocês. Tivemos hoje pela manhã já o nosso culto presencial e estamos concluindo também as celebrações durante este mês pelos 12 anos de vida da Igreja de Nova Vida aqui na Saúde. A Nova Vida tem 60 anos de existência. Nós ficamos cerca de 25 anos no Paraíso. E estamos há 12 anos agora aqui em Saúde ou Mirandópolis, como alguns preferem. Mas é uma alegria muito grande ter você conosco e eu gostaria de compartilhar nesta noite mais uma reflexão sobre a gratidão. Mas antes, lembrando o seguinte, já na quarta-feira, primeira quarta-feira de agosto, dia 4, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial depois dessa longa parada. Desde março de 2020 até agora, nós ficamos privados destes encontros presenciais, tanto às quartas como neste horário, domingo pela noite. Por enquanto, domingo à noite, nós ainda vamos continuar com o nosso culto online, já nos preparando, montando novamente a equipe para voltarmos às atividades normais da igreja. Aliás, a igreja não parou, a igreja continuou trabalhando, tudo que era preciso ser feito nós fizemos, né? Mas mantivemos apenas o culto pela manhã com a presença. Com, vamos dizer assim, o relaxamento agora dos protocolos, as coisas estão aparentemente voltando a um normal, que não é normal, mas pelo menos bem melhor do que antes, nós também estamos procurando adequar os trabalhos da igreja. Queremos voltar, nós teremos atividades várias aí, a gente espera que você possa participar conosco de todos os nossos encontros, ok? Lembrando que quarta-feira agora, a gente ainda tem uma reflexão sobre o reino de Deus. Depois a gente vai estudar se vamos continuar pregando sobre o reino às quartas-feiras ou se vamos fazer num outro dia a sequência destes estudos. Mas quarta-feira, primeira quarta-feira de agosto, vai ser um encontro muito especial e nós queremos convidar você a estar conosco. Amém? Vamos fazer uma leitura hoje na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. E eu quero ler a partir do versículo 4, onde o apóstolo diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que Deus abençoe essa leitura já abençoada. Vamos orar. Pai, recebe a nossa gratidão por estarmos mais uma vez ministrando a Tua palavra neste encontro dominical. Ao cair da tarde, ao cair da noite, à entrada
desta parte de descanso, estamos aqui para ministrar uma palavra que esperamos vá ao encontro das necessidades de todos e um despertamento para todos aqueles que participam conosco. Recebe a nossa gratidão, porque oramos em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém. Queridos, todo o processo de salvação idealizado por Deus, é preciso que nós entendamos, vai muito além da garantia de se ter um lugar no céu. É muito importante que você entenda isso. O projeto de Deus não foi apenas o de salvar o homem e levá-lo para o céu. Portanto, isso significa que a salvação tem mais a ver com a vida presente, com o dia a dia, com o dia de hoje, do que com a vida futura. Porque tem pessoas que jogam tudo para o futuro. Vai acontecer, vai ser assim. E desperdiçam o momento de agora. Deixam de viver a plenitude do Evangelho porque estão projetando para um futuro que elas nem sabem quando vai acontecer esse futuro. Então pense um instante. Se Deus desejasse tanto assim a presença, a nossa presença, né? Ele não precisaria, com certeza, esperar tantos anos para receber você no céu, para receber aqueles que o seguiram em vida. Ele não precisaria esperar. Ele poderia fazer com você, comigo, com todos os seus seguidores, o que fez com Enoque, não é verdade? Por que ele não esperou Enoque morrer naturalmente, produto de um tempo de existência, de uma contagem de anos? Por que ele não esperou? Por que levou Enoque quando ele ainda tinha uma vida longa pela frente? A Bíblia, queridos, afirma que Enoque, preste atenção, viveu 365 anos. E o mais interessante é que destes 365 anos, Enoque viveu 300 anos andando com Deus. Você já imaginou? Já imaginou que privilégio deste homem, filho de Jared, era o pai de Enoque, né? Viver 300 anos andando com Deus. A maior parte da sua vida, preste atenção, foi dedicada ao Senhor. Se nós fizéssemos hoje uma avaliação de quanto tempo, aliás, já fizeram uma pesquisa a respeito do tempo que o homem vive, quantos anos ele dorme, quantos anos ele trabalha, quantos anos ele descansa, e chegar à conclusão de que em apenas 6 meses o homem pensa em Deus. 6 meses numa vida calculada em 70 anos. Vive 23 anos, ou dorme 23 anos, já pensou? 23 anos dormindo, né? Trabalha 16 anos. Uma pesquisa já foi feita. Imagine se nós fizéssemos a nossa pesquisa. Quanto tempo nós temos andado com Deus? Quanto tempo nós temos desfrutado da presença dEle? Enoque, 300 anos dedicado a caminhar lado a lado com Deus. Por isso, a Bíblia diz que ele foi trasladado. Isto é, Enoque não viu a morte, não morreu como o homem natural morre, não enfrentou a morte como todos nós temos que enfrentá-la. Não, ele foi levado aos céus, foi arrebatado. Deus o convidou a continuar andando com ele nos céus. Hoje, nós temos uma oportunidade, eu diria maravilhosa, de manter uma intimidade maior com Deus. Ele nos chamou, querido, para sermos não apenas sua testemunha, mas ele nos elegeu, preste atenção, como pessoas especiais em seu reino. O apóstolo Pedro afirmou que o plano de Deus foi o de atribuir a cada pessoa salva pelo sangue do Cordeiro uma missão específica, um trabalho específico. Se você nos acompanhou, veja o que Pedro registrou.
registrou na sua primeira epístola, capítulo 2 e verso 5. Vocês também, diz Pedro, estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. Para serem o quê? Pedro diz, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, vamos relembrar o que significa, em termos espirituais, essa qualificação de Deus, ou essa função sacerdotal. O que significa isso? Você sabe que o sacerdote é aquele que vive em função de um compromisso com o senhorio de Cristo. O alvo, o trabalho, a missão sacerdotal, nós sabemos, é a de servir a Deus. O sacerdote, ele é considerado um mediador entre Deus e o homem. Quer dizer, ele leva as necessidades do homem a Deus e traz a realidade de Deus ao coração do homem. Ele é também um sacrificador, como Pedro afirmou, oferecendo o quê? Sacrifícios agradáveis a Deus. E um detalhe muito importante sobre esta função, sobre esta missão, é que o sacerdote, queridos, ele não pensa em si mesmo ao comparecer diante de Deus. Ele comparece diante de Deus levando a necessidade daqueles que ele representa. Então, a sua missão principal era ministrar em favor das outras pessoas. Por isso, o sacerdote tinha que estar sempre disponível a Deus. Então, veja que Pedro fez uma afirmação, a gente lê, passa assim ao alto, mas não para pensar a importância daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Então, o sacerdote tem esta característica, os seus valores não tinham nenhuma relação com os valores do mundo. Tudo estava relacionado com o seu Deus. Talvez, por isso, este ministério tenha, eu não vou dizer desaparecido, mas quase que ele desapareceu do seio da igreja. Hoje a nossa disponibilidade para as coisas espirituais é muito relativa. Depende do nosso humor, depende da nossa disposição, depende dos nossos interesses, depende, enfim, de uma N fatores, né? E hoje, convivendo ainda com esta pandemia, que mudou, você sabe que mudou o nosso sistema de vida, essa missão tornou-se quase que irrelevante. Sim, irrelevante para a maioria dos cristãos. E talvez, mais uma vez por isso, estas exigências modificou o projeto do sacerdócio santo. Hoje, este ministério foi condicionado a algumas pessoas especiais. Então, se ordena uma pessoa ao sacerdócio, ao pastorado, ao episcopado, enfim, em outros grupos aí, a outras categorias. Então, são pessoas específicas, como eu. Fui ordenado a ser pastor, então, uma qualificação pessoal. Então, eu estou aqui como sacerdote ministrando a um povo. Não, todos nós, biblicamente falando, somos sacerdotes. Todos nós somos chamados para a mesma missão. Não se pode criar uma classe, uma categoria responsável por coisas espirituais. Todos nós temos a mesma responsabilidade. Vamos lembrar um pouco. Quando o povo de Israel deixou lá o Egito e chegou lá naquele monte Sinai, depois de 3 meses caminhando pelo deserto, Deus, através de Moisés, você conhece um pouco da história, deu uma série de orientações a respeito de como o povo deveria servi-lo. Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6, o Senhor mandou Moisés registrar e informar ao povo: vocês serão para mim, disse o Senhor, um reino de sacerdotes. Ora, Deus estava falando ao povo.
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você, disse Deus a Moisés, dirá aos israelitas. Então observe o seguinte, observe que Deus não estava dando a Moisés a missão de ser um sacerdote diante do povo, não. Ele conclamou a todos a serem sacerdotes, a serem uma nação santa. E eu penso que esta promessa, aliás, eu creio que essa promessa ainda é válida, porque Pedro faz menção, vocês, porém, são, diz ele, são geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O alvo era que o povo vivesse em função dos valores espirituais, que fossem fiéis, que confiassem na direção de Deus, que deixassem Deus governar, que deixasse aquele governo teocrático predominar sobre a vida de todos, né? Ser um povo realmente especial. Mas, infelizmente, o povo não aceitou este desafio. Largou de lado, abriu mão desse privilégio de ser um povo especial. Mais tarde, o povo revelou a sua identidade, mostrou o que estava no seu coração, né? Queriam ser como os demais povos. Queriam ser. Não, nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. E se você perceber, parece que hoje a gente tem mais uma inclinação para imitar, querer ser coisas, ou ter coisas do mundo, do que ser mais parecido com Deus. Está havendo uma inversão. Queriam um rei, não, nós queremos governo teocrático, não, nós queremos um governo democrático, um governo do povo, um rei que lute pelas nossas guerras. Ora, Deus sempre lutou por eles, Deus sempre batalhou por eles. Todos os grandes sinais, milagres que aconteceram desde lá no Egito foram operados por Deus, não por Moisés, nem por Arão, nem por outro qualquer, por Deus. Agora não. Nós queremos como as outras nações, um rei que vai à frente com a espada e tal. Queridos, o povo, perceba isso, sentiam-se mais seguros dirigidos por um homem do que dirigidos por Deus. E esta posição e esta atitude, ela se repete nos dias de hoje. Relembrando esta história que está escrita lá no livro de Samuel, o profeta registrou. Está lá, 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, que era o profeta, lá em Ramá. E disseram-lhe: profeta, tu já estás idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Aí eles disseram: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Veja a resposta de Deus para Samuel. Porque Samuel ficou zangado, o profeta ficou aborrecido. O profeta não gostou, porque o profeta entendia o que era ser dirigido por Deus e o que era ser dirigido por um homem. E a resposta foi essa. Versículo 7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Que coisa triste, né? Que coisa triste. Aí eu fico pensando, por que é tão difícil ser o que o Senhor planejou para todos os seus filhos? Por que é tão difícil ser sacerdote, nação santa, geração eleita, povo de Deus? Por que é tão difícil? Porque há uma resistência por parte do homem em não aceitar a missão de ser tudo isso que Deus declinou. Veja o que Pedro repete, não é? Deus chamou para serem. Então é uma palavra enfática, serem sacerdotes. Não pode ser que vocês queiram, não.
é para serem sacerdotes, é para oferecerem sacrifícios, por intermédio de Jesus Cristo. Ora, quando e onde a gente deve oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, como sacerdote? Será que Deus se satisfaz com o tipo de sacrifício que nós estamos oferecendo? Será que um domingo pela manhã, muitos acham que é um sacrifício, é suficiente para atender o coração de Deus? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com o restante do nosso tempo? Para muitos, o domingo deixou de ser um dia do Senhor. Hoje, em razão da nossa economia, do mercantilismo, enfim, do materialismo, trabalha-se domingo tanto quanto na segunda-feira. Então, mudou o panorama. Hoje, a cultura, obviamente, é outra. Mas nós não podemos perder a essência. Vamos trabalhar, sim, vamos trabalhar, precisamos trabalhar, mas nós temos que consagrar um dia a Deus, um momento a Deus. Paulo definiu a posição de um sacerdote no reino de Deus de uma forma muito prática. Ele diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Veja, a tradução de Almeida Revisada diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verbo buscar sugere uma atividade contínua, constante, permanente. Não é algo que a gente faz depois de ter achado a Cristo, de ser achado por Ele. Está tudo bem agora, vamos ficar tranquilos. Não, não. Essa é uma busca diária, permanente, constante. Um bom exemplo, nós encontramos de buscar as coisas do alto, nós encontramos quando Jesus manifestou um desejo de comer algo. Ele estava com fome, depois de passar um tempo sem se alimentar e evangelizando. Então, ele pede aos discípulos que fossem a uma aldeia próxima buscar alimento. Enquanto os discípulos foram, Jesus se sentou, é um trecho maravilhoso, conversou inclusive com uma mulher samaritana. Aí eles voltam e oferecem a comida. E o texto de João capítulo 4, verso 31 diz, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. E a resposta de Jesus foi muito simples. Ele diz assim, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Portanto, veja, o sacerdote do reino tem como prioridade fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso custe um esforço, um sacrifício, uma negação, uma perda. É importante lembrar da história de Daniel, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Daniel, quando foi convocado pelo rei a servir no palácio, ele tomou uma decisão. Eram obrigados a seguir as regras, as normas, os protocolos do palácio, comer a comida do rei, beber o vinho do rei. Mas Samuel e seus amigos tomaram uma decisão. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, está lá Daniel 1, verso 8, com a comida e com o vinho do rei. Não que a comida e o vinho fossem estragados, uma comida impura, não, porque aquela comida era antes oferecida aos deuses do rei. E eles tomaram essa decisão e pediram ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então veja, o que você está buscando, ou no seu sacerdócio, na aplicação da sua vida? Agradar a si mesmo, buscar as coisas que têm valor para você, fazer algo que apenas atenda às suas necessidades pessoais. É muito importante a gente pensar um pouco. O sacerdote, querido, além de buscar as coisas do alto, conforme foi dito aqui,
Ele também mantém o seu pensamento nas coisas que estão acima dos seus desejos e planos. Paulo diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, é muito importante verificar as palavras que Paulo usa. Não é uma cobrança, não. Não é uma cobrança. É simplesmente uma chamada a nós tomarmos posição de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, né? Um escritor afirmou que os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar sintonizada com os valores espirituais. Significando o quê? Que a gente tem que trabalhar, tem que lutar, tem que batalhar, mas não podemos perder esta sintonia. Então, o sacerdote tem uma implicação muito grande. Você está certamente perguntando, mas, bispo, o senhor falou que o tema é gratidão. Sim, é verdade. Por que devemos ser gratos a Deus? Exatamente por isso. Porque Deus preparou para nós algo diferente. O sacerdote deve, queridos, por essa razão, manter uma vida escondida em Deus. Você quer privilégio maior do que esse? Paulo diz que nós morremos e agora a nossa vida está escondida. O fato de vida estar escondida não significa uma vida ausente de lutas, de desafios, de compromissos, não. É uma vida totalmente diferente, não é uma vida solitária, não é viver dentro de um ambiente fechado, não é viver trancado dentro de uma igreja, não. A vida de um sacerdote não pode ser como o sal dentro do saleiro. Tem que ser o sal fora do saleiro. Nem de um perfume dentro de um vaso. Não. Nem de uma luz debaixo do alqueire. Não. Tem que ser uma vida exposta. Uma vida escondida é uma vida guardada, protegida, envolvida pela graça de Deus. Fomos chamados para o exercício de um sacerdócio santo e agradável a Deus. Você não foi salvo. Você não é um crente, espero eu, que simplesmente aguarda o dia de entrar na mansão celestial. Não. Você é um mediador, um sacrificador, um instrumento nas mãos do Espírito Santo com a missão de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O apóstolo Paulo termina as suas recomendações, lá em Colossenses, com uma palavra muito importante. Ele fala lá em capítulo 3, dizendo que somos um povo escolhido, santo e amado, então nós devemos nos revestir. Aí ele começa a falar das virtudes da compaixão, bondade, humildade, mansidão, e finalmente ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, diz ele, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças, gratidão a Deus Pai. Ora, neste mês de julho, que está terminando, nós dedicamos praticamente todas as nossas reflexões falando sobre gratidão. Falando sobre gratidão. Estamos servindo a um reino diferente, um reino que traz para nós todas as garantias. E há 12 anos, queridos, nós estamos plantados aqui nesse chão, pregando essa mensagem que norteou o caminho da nova vida nestes 60 anos, mensagem do reino de Deus. Eu sei que 12 anos é um tempo relativamente pequeno, mas expressivo dentro da nossa história. Por isso, acreditamos que a gratidão não poderia deixar de ser manifestada por todos que nos acompanham. Durante este mês, nós batemos nesta tecla, né? Enfatizando, dizendo, olha, vamos ser gratos a Deus. Não fomos salvos, não fomos constituídos sacerdotes simplesmente para termos um rótulo, não. Nós fomos chamados para servirmos a Deus, para anunciar, diz aqui, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povo.
e somos povo de Deus. Por menor, queridos, que eu seja no reino de Deus, que você seja no reino de Deus, lembre-se, você é um sacerdote que serve e caminha lado a lado com o Senhor. Deus escolheu você para ser um intermediador, para ser um pacificador, para ser uma pessoa acolhedora, para ser um conselheiro, para ser um mentor. Deus chamou você aos olhos do Senhor. Você é uma pessoa muito, muito especial. Por essa razão, nós temos que dizer a Deus, graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Né? Vocês são geração eleita. Obrigado. Vocês são um sacerdócio santo. Obrigado. Vocês são uma nação santa. Obrigado. Um povo, veja, exclusivo de Deus. Que o Senhor dê graças a você, para que você entenda que não é apenas o céu que nos aguarda, mas é uma vida abençoada aqui na terra, uma vida maravilhosa. Deus nos habilitou, nos capacitou, nos preparou, nos ordenou, não apenas para sermos crentes, mas para sermos um anunciador, um apaziguador, um mensageiro da paz, para levar bênção às pessoas. Eu gostaria de abençoar a sua vida antes de nós terminarmos, e que você entenda que você não é apenas crente, não é apenas um cristão, não é apenas um membro de igreja, você faz parte de um sacerdócio santo, você faz parte de um povo exclusivo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, sim, nós queremos agradecer aos céus por esta qualificação, por essa chamada, por essa eleição. Antes nós não éramos, agora somos, Pai. E queremos manter este sacerdócio vivo, queremos valorizar a nossa posição. Não somos apenas espirituais, não, Pai. Nós somos muito mais do que uma palavra possa definir. Nós somos um instrumento nas Tuas mãos. Nós somos, ó Deus, aquele que tem a palavra para o coração aflito, necessitado, carente, desanimado. Em nome do Senhor, Pai, que a Tua igreja se levante, que a Tua igreja perceba que ela é realmente sal, mas sal para salgar, não para ficar dentro do saleiro. Ela é luz para iluminar aqueles que estão perdidos, Pai, nessa escuridão do mundo. Muito obrigado pelo privilégio que temos de conviver aqui neste espaço 12 anos, acolhendo pessoas, recebendo pessoas, abençoando pessoas, como temos feito durante todos estes anos. Muito obrigado, Pai, e abençoa a todos nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi bom, queridos, foi muito bom ter você conosco. Espero que você tenha ainda algumas horas aí neste domingo de descanso. Lembrando que quarta-feira a gente retorna com o nosso culto online, mas que na primeira quarta-feira de agosto, eu espero você aqui na igreja. Hoje a igreja está vazia, nós estamos apenas gravando para você esta mensagem. Você percebe que eu estou até sem máscara, né? E bendito seja Deus que daqui a pouco até essas máscaras desapareçam também, não é mesmo? Então, e domingo, lembrando, nós estaremos de volta pela manhã, servindo a Deus com o nosso culto presencial às 10 horas da manhã, inclusive, primeiro domingo do mês, celebrando a ceia do Senhor. Uma boa noite para você, um bom domingo, um bom resto de semana, e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.